Nesse vídeo eu vou te mostrar o top 5 coisas mais importantes de cada área do primeiro dia do Enem para essa reta final. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021. Como eu disse, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o top 5 conteúdos que são mais essenciais, que não podem ficar de fora. Seja do seu estudo, seja da sua revisão, do seu aprofundamento, não sei, mas que você tem que priorizar de alguma forma no seu estudo da reta final. Primeira aviso importante que eu sempre gosto de dar quando a gente fala de conteúdos que mais caem, conteúdos mais importantes, é que a prova do Enem, ela cobra uma infinidade de conteúdos, de uma infinidade de maneiras, então, sinceramente, esses 5 conteúdos não vão resumir a totalidade que vai aparecer na sua prova. Se você presta um curso muito concorrido, um curso com uma nota de corte muito alta, você muito provavelmente vai precisar de muito mais conteúdos. Quanto mais concorrido, mais conteúdos ainda. Só que o objetivo desse vídeo aqui é te mostrar o que você não pode ficar sem saber, o que você não pode ir para a prova sem ter estudado, sem ter aprendido, sem ter revisado, sem estar sabendo de trás para frente, justamente porque são muito importantes e eles caem praticamente todos os anos. Então o objetivo desse vídeo aqui é justamente te preparar para esses conteúdos que vão aparecer lá na sua prova. Mas beleza, pessoal, começando então aqui com humanas, os conteúdos que mais caem em humanas. Primeira coisa aqui do nosso top 5 conteúdos que mais caem é Brasil colonial. Não podia ficar de fora, um conteúdo extremamente importante de história do Brasil. Então, dentro de história do Brasil, isso aqui é o que mais vai cair para você. Você tem que saber muito sobre o Brasil colonial. E tem alguns pontos que são ainda mais cobrados dentro disso aqui. O processo de escravidão é extremamente cobrado, trazendo ali principalmente elementos da cultura dos escravos, até como que os escravos conseguiram contribuir para a formação da cultura nacional, mesmo naquela condição de vulnerabilidade, como que todo esse processo de formação do Brasil sofreu influência no período colonial, trazer também processos da própria colonização em termos de estrutura, de funcionamento ali do Brasil colonial. Então esses aqui são os pontos mais importantes. Atenção especial também para o processo de colonização em si, de Portugal vindo para o Brasil e também de colonização da América Espanhola. São pontos que sempre caem em história do Brasil, extremamente importantes e caem de uma maneira um pouco conteudista. Tem que saber um pouquinho mais. Agora, nosso segundo conteúdo, feudalismo e Idade Média. Se a gente está falando de história do Brasil e a gente tem que pensar no Brasil colonial, quando a gente fala do que mais cai em história geral, a gente tem que lembrar dessa duplinha aqui, feudalismo e Idade Média. Isso aqui simplesmente aparece todos os anos e aparece também de uma maneira um pouquinho conteudista, que exige que você tenha um conhecimento legal disso aqui. Então entender ali todas aquelas relações da Idade Média, toda a questão da estrutura política da Idade Média, da sociedade da Idade Média, da sociedade estamental, entender ali as características econômicas do feudalismo, entender alguns pontos importantes, cruzadas, renascimento cultural, renascimento comercial e renascimento urbano, isso tudo é essencial e vira e mexe aparece na prova. Um desses pontos vai estar presente na prova que você vai fazer lá no domingo. Vamos lá então, mais um conteúdo extremamente importante agora falando da geografia física. Em geografia física a gente tem muita coisa, mas tem uma coisa que tem caído muito todos os anos, tem aparecido mais do que uma vez por ano, que é a placa tectônica e a geomorfologia em si. Então toda essa parte que envolve aqui mais a geomorfologia, que envolve os processos de formação das rochas, envolve aqui os movimentos das placas tectônicas, as consequências dos movimentos, os tipos de solo. Então isso aqui é uma coisa que vale muito a pena se você quiser escolher alguma coisa para aprender de última hora em geografia física. Foca nisso aqui, porque cai muito, é muito importante, cai de uma maneira conteudista e muitas vezes isso aqui pode ser o diferencial para você melhorar e ultrapassar às vezes até a barreira dos 40 acertos na prova de humanas. Vamos lá então, próximo conteúdo, a gente está falando aqui agora da sociologia. A gente falou aqui de história do Brasil, a gente falou aqui de história geral, a gente falou aqui da... minha letra tá feia, hein? Geografia física, agora a gente está falando aqui da sociologia. E isso aqui é praticamente todas as questões de sociologia na prova. Direitos e movimentos sociais. Cai muito isso aqui. Sinceramente, assim, eu não sei nem contar de tantas dezenas de questões que tem. Entender os principais direitos, direitos civis, direitos sociais, direitos humanos. Muito importante saber o que é cada um, dar exemplo, entender ali onde que eles surgiram, todo o contexto histórico. Eu mesmo já falei bastante disso aqui no canal. E entender também, e aqui é claro, qual é ainda mais os movimentos sociais. Então toda a questão da mulher, a questão do racismo, a questão dos refugiados, enfim, inúmeras questões sociais, movimentos sociais que vão aparecer na sua prova de sociologia. Você tem que estar preparado para saber. E agora,
Por fim, o nosso último ponto, para falar da geografia humana, a gente tem que falar de agronegócio. E aqui em agronegócio, de novo, não dá nem para contar tanta questão que cai. Cai de muitas maneiras, a gente tem uma diversidade de cobrança altíssima. Justamente porque em agronegócio a gente pode falar de conflito pela terra, então ali todos os diversos grupos envolvidos no conflito pela terra. A gente pode falar ali desde o conflito do latifundiário até a questão da reforma agrária, vai cair tudo isso. A gente vai falar aqui sobre a parte tecnológica do agronegócio, né? Todo o desenvolvimento da revolução verde, da aplicação das tecnologias no agronegócio. Então, muita coisa vai ser cobrada nesse sentido da produtividade, de agrotóxicos, sobre produtos transgênicos. Então, tem que ter um conhecimento bem legal disso aqui. Então, tem que estar preparado. Mas o que mais vai aparecer pra gente é justamente aquela relação conflituosa do agronegócio em si com o pequeno produtor, com a agricultura familiar. Então, um paralelo entre os dois em que você tem que saber a característica do agronegócio, característica da agricultura familiar e saber fazer esse paralelo. Muito importante isso aqui também. E aí a gente termina aqui os nossos conteúdos de humanas, em que eu acho que vale a pena você dar um último gás aqui nas últimas semanas de estudo. Beleza, a gente falou da parte de humanas, vamos começar a falar de linguagens. E linguagens, eu tenho falado bastante de linguagens aqui no canal, tenho trazido bastante conteúdo e, sinceramente, é mais uma daquelas áreas em que muita gente acha que é só interpretação de texto, que é só interpretar, e a gente se surpreende com a quantidade de questões que cobram conteúdo em si, questões que às vezes você não precisa nem ler o texto, só com o comando e com a descrição você já consegue deduzir pelo seu conhecimento de conteúdo a resposta correta. Então, linguagens tem sim conteúdos muito importantes, conteúdos que eu quero trazer aqui para vocês, que vocês precisam saber para a prova do Enem para conseguir ganhar mais acertos. Sem saber isso aqui pode ficar muito difícil acertar algumas questões. Primeira coisa, tipos textuais e gêneros textuais. Tem que saber o que é tipo textual, tem que saber os exemplos de tipos textuais, tem que saber identificar um tipo textual, e a mesma coisa, até mais para gêneros textuais. A gente tem muitas questões por ano de gêneros textuais, porque a gente tem uma competência inteira da matriz de referência que vai falar sobre isso aqui. Salvo engano, são 3 ou 4 habilidades, acho que 4. Então quer dizer, você pode esperar ali coisa de 5, 6 questões envolvendo gêneros textuais por ano. Cai muito, é muito importante, estudem gêneros textuais. Então vamos lá, mais uma questãozinha, mais um conteúdo, na verdade, estratégia de persuasão. Isso aqui já é figurinha carimbada aqui no canal também, falo demais disso aqui. Então aquelas questões que trazem anúncios publicitários, que sempre é uma campanha que quer te convencer de alguma coisa, que tem um recurso verbal e um não verbal, você tem que associar os dois. Estudem isso aqui, façam bastante questões disso aqui, porque vai aparecer na sua prova, eu tenho certeza absoluta. Vamos lá, próximo conteúdo, e esse aqui também não poderia ser diferente. Funções da linguagem, uma das estrelas da prova do Enem, mesma coisa, cai em altíssima quantidade todos os anos. Tanto a parte de você identificar uma função a partir de texto, quanto a parte de eles te falar qual é a função e você tem que identificar qual que é a característica dela. Então, mais uma vez, já dá para saber que tem que saber as funções da linguagem. E aí, agora, próximo ponto, isso aqui é uma das coisas que mais aparecem, porque também tem uma competência inteira para falar disso. A gente está falando de variantes linguísticas. Então, você identificar uma variante linguística, identificar um regionalismo, identificar um uso oral da língua e uma norma padrão, você saber diferenciar, você entender as situações de uso, muito, muito, muito importante se você quiser ganhar ali 4, 5, 6 questões, acertos a mais, dependendo do ano. E por fim, o nosso último ponto de linguagens, estratégias argumentativas. Isso aqui é uma coisa que muita gente não estuda, muita gente nem sabe o que é, mas é entender em um texto, tendo em vista que o autor escreveu esse texto com algum objetivo, quais são os recursos que ele usa para conseguir concluir o objetivo dele. Então isso aqui é você pegar, sentar, analisar a prova de linguagem do Enem, e ele sempre vai dar essa palavra-chave, ó, estratégia. Ele vai perguntar estratégia do autor, e aqui você começa a observar um padrão. Você começa a observar que existem alguns caminhos, alguns raciocínios em que você consegue identificar esse padrão, e fica muito mais fácil. São questões que são difíceis de acertar se você não estudou em si, você não aprendeu esses raciocínios de identificação da estratégia. Só com interpretação de texto você vai achar que tem 2, 3, 4 respostas corretas. E pra gente terminar, não dá para esquecer que a prova do primeiro dia do Enem também tem a nossa redação ali, o que todo mundo fala, todo mundo sabe que é mais que importante, que sinceramente se você presta um curso muito concorrido, o mínimo é tirar 900, 920 pontos, e que se você quer uma boa chance, uma vantagem competitiva, você tem que mirar em 960, 980 pontos. Então redação tem que ir bem. Então aqui eu trouxe algumas dicas, falando aqui das competências para a gente conseguir pontuar mais na redação, conseguir tirar os 200 pontos em todas as 5 competências, né? Primeira dica essencial que eu acho que a gente tem que fazer é treinar colocação pronominal e concordância, nominal e verbal nessa reta final. Por que eu falo isso? Porque quando você começa a escrever melhor, você começa a treinar a redação, você tá ali craque, pensando agora, últimos ajustes nos estudos
para chegar lá na prova e conseguir o melhor resultado. O que fica de dificuldade é isso aqui, ó, colocação pronominal e concordância. Se você quiser adicionar, adicione vírgula também, que também é um probleminha, mas esses dois são os maiores problemas. Quem escreve um texto muito bom, tem poucos erros gramaticais, a maioria dos erros está nisso aqui. Então, treina a concordância, treina a colocação pronominal, olha as regras da gramática disso, pega um bom corretor, escreve, manda sua redação para ele, pede para ele te dar os seus erros disso aqui, porque isso aqui é o mais comum para tirar ponto de aluno bom, aluno preparado, aluno que treinou redação o ano inteiro na competência 1. Vamos lá então, nossa próxima competência, competência 2. A gente tem que treinar aqui, é uma coisa bobinha, mas que eu tenho que te falar, porque você não pode correr esse risco. Competência 2 é uma competência relativamente fácil de conseguir tirar a nota máxima comparada com as outras. Mas a adequação ao tema é fundamental. Então você treinar na sua redação, tomar um cuidado enorme em não fugir, nem tangenciar o tema da redação, é uma coisa muito importante, porque isso aqui é uma coisa que pode fazer você perder um ano inteiro de estudos, perder sua aprovação. Então, quando você vai escrever uma redação, treina colocar todas as palavras-chave do tema, todos ali os conteúdos que apareceram naquela redação e não só uma palavra ou outra. Então, colocar todos os núcleos do título da redação, da proposta de redação, na sua redação, porque senão você vai tangenciar o tema e isso é uma coisa que você não quer fazer, acredite em mim. Vamos lá, então. Terceiro ponto, a gente vai ter que treinar repertório, naturalmente. Se você quer estudar alguma coisa para melhorar a sua competência 3 agora, estuda repertório. Porque estudando repertório, tendo um repertório bom, estando ali bem afiado no seu repertório, você consegue fazer uma argumentação melhor. Argumentando melhor, você ganha pontos na competência 3. Se o seu repertório é ruim, você vai usar um repertório forçado, a sua argumentação não vai ficar boa, a estrutura do seu texto não vai ficar legal, as coisas não vão ornar bem, como a gente diz em Minas. Então, sinceramente, a sua argumentação vai ficar fraca e você vai perder ponto. Então, para melhorar a competência 3, uma maneira muito boa é treinar repertório. Usar um repertório inteligente, um repertório diferente, que faça a sua argumentação ficar muito consistente. Então, estuda aí um repertório nessa reta final que vai te ajudar a argumentar melhor e ganhar pontos na competência 3. Agora, competência 4. O que tem na competência 4? Mais uma vez, facinho são os conectivos. Tem que saber os conectivos. Tem que saber um monte de conectivo, tem que estar ali preparado para ir ligando as coisas no seu texto da redação, não pode repetir conectivo, então evita ao máximo essa repetição, então vai uma prova sabendo vários, decora um monte de conectivo aí, usa à vontade na redação do Enem, porque eles pedem isso, então a gente vai seguir o que eles mandam. Então estuda aí os conectivos para ir para a prova, lembrando bem disso aqui. Isso aqui é uma coisa que inclusive eu mesmo, antes de ir para a prova, eu pego a listinha e vou vendo lá para eu estar preparado para usar e não repetir na prova conectivo. E agora, então, o próximo ponto, e o nosso último ponto aqui, elementos da proposta de intervenção, os 5 elementos. O agente, a ação, o modo meio, a finalidade, né, e o detalhamento. Então, são os 5 elementos. Quem, o que, como, para quê, e o detalhamento de um deles. De preferência, detalhe 2, assim você consegue ter mais segurança. Então, esses 5 elementos, que tem, se eles estão presentes na sua proposta de intervenção, você tira 200 pontos. Então, garanta que você está colocando esses 5 elementos. Monta ali um modelinho de proposta de intervenção em que você consegue colocar todos esses elementos para o seu texto ficar ali show de bola, bonitão, e você fechar esses 200 pontos na competência. Vocês podem ver nesse vídeo, pessoal, que eu selecionei alguns conteúdos passando por todas as áreas de humanas, passando ali por linguagens, conteúdos que muita gente nunca nem viu falar na escola, que realmente a escola não te prepara adequadamente à prova de linguagens, e na redação eu passei ali por todos os pontos mais importantes, justamente porque, pensando aqui nos pouquíssimos dias de estudos que a gente tem coisas que dá pra gente correr atrás, revisar, aprender se ainda não aprendeu e ganhar realmente pontos que são consideráveis na sua prova do Enem. Então vale muito a pena você dar um gás em aprender esses pontos aqui. E até aproveitando a oportunidade, a gente está encerrando nos próximos dias a promoção do Destrinchando o Enem, de reta final para o Enem 2023. O que é o Destrinchando o Enem? Destrinchando o Enem é o meu treinamento em questões modelo. O que são as questões modelo, Theo? Questões modelo são questões que se repetem na prova do Enem ao longo de vários anos. Elas caem com uma cara diferente, você bate o olho e fala, não, são questões diferentes. Só que quando você vai ver o raciocínio para resolver é exatamente o mesmo, a essência da questão é exatamente a mesma, de vez em quando a resposta correta é exatamente a mesma, de vez em quando até os distratores são exatamente os mesmos. Então, conhecendo as questões modelo, que é o que a gente te treina para fazer, que é instalar ali na sua cabeça uma habilidade para você bater o olho numa questão e saber que ela é uma questão modelo, saber reconhecer essas questões, você consegue resolver várias questões de maneira fácil, de maneira direta, de maneira rápida, sem ficar em dúvida entre duas alternativas, com muita segurança. Então, basicamente, no Destrinchando o Enem, a gente tem
340 questões modelo de todas as 4 áreas, humanas, linguagens, matemática e natureza, passando ali por realmente todos os conteúdos em que a gente tem questões modelo e que tudo isso ali foi resultado de uma análise muito minuciosa, muito criteriosa que eu e o Matheus fizemos da prova do Enem dos últimos 10 anos, tanto a aplicação regular quanto a aplicação PPL, e analisando tudo isso, a gente conseguiu encontrar esses parâmetros, depois estudando também a matriz de referência das competências e das habilidades, tudo que está por trás da elaboração da prova do Enem, a gente aprofundou esse material e a gente chegou nessa maravilha que está todo mundo amando, que está todo mundo melhorando muito em pouco tempo de estudo os resultados, que é o Destrinchando o Enem. Então, se você quer entrar no Destrinchando, aproveita aí, eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição, tá se encerrando daqui uns dias a promoção. E uma coisa, que se você tá pensando no Enem 2024, você acha que não estudou tanto esse ano, acha que talvez não dê tempo, ou então você tá prestando de treineiro, essa promoção a gente tá dando ali uma vantagem, que é um acesso estendido até o fim de 2024. Então, até depois do Enem 2024, você ainda vai ter o acesso ao Destrinchando. Então, se você quiser estudar agora, excelente, perfeito, dá para melhorar muito agora. E se você quiser estudar pro ano que vem, beleza, você vai conseguir aproveitar a promoção também. Com esse vídeo, pessoal, eu quis te mostrar tudo que não pode ficar de fora do seu conhecimento, da sua preparação, do seu estudo, da sua revisão na reta final para o Enem. De verdade, eu espero que vocês tenham anotado esses pontos que eu passei aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham realmente colocado em algum momentinho ali da sua rotina de estudos para dar um gás nisso aqui, porque é diferencial. Todos os pontos foi coisa estratégica mesmo, já conhecendo os alunos, sabendo o que os alunos erram, sabendo que tipo de questão que se você não estudou, você não acerta com interpretação, e realmente trazendo ali o melhor para vocês em termos de revisão, de um estudo a mais, nesse pouquinho de tempo de estudo que a gente tem para pensar sempre em conseguir aumentar o resultado de vocês, fazer com que vocês consigam mais acertos. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, já fica o convite para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado, porque você está vendo que eu estou postando um monte de vídeo e agora nas últimas semanas eu vou postar muito mais, vai ter vídeo praticamente todos os dias. Tem dia que tem até 2 vídeos, então assim, é muito conteúdo e sem a notificação ativada fica até difícil acompanhar tudo, mas eu tenho certeza que todos os vídeos estão sendo preparados aqui com muito carinho para realmente melhorar o seu desempenho na prova do Enem. Por hoje eu vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima.